Bom, pessoal, mais uma dica sobre temas prováveis. Ontem eu falei para vocês, no domingo, quando eu gravei cedo, falando de crimes gerais, um dos crimes que eu citei, na questão do tráfico de pessoas, foi até matéria jornalística no final do dia, não é? No Fantástico, tá bom? Então, para vocês terem noção do quão importante vocês estudarem esses assuntos. Mas vamos lá. Mas eu ainda acho que tráfico de pessoas pode ser que caia mais para a Polícia Federal, tá certo? Do que para a PRF. Embora nada impeça. Pessoal, sobre trânsito, o que a gente pode encontrar? Olha, naturalmente, a nova lei de trânsito, certo? Procurem estudar os pontos positivos dessa lei, o que ela trouxe de inovação, que foi benefício, o que foi inovação vista como ônus. Para mim, este é o tema da prova discursiva. Por quê? Embora você vai falar, mas poxa, eles decidiram só agora e tal. Mas essa discussão vem, gente, em 2020, já estava pronta. Então, já vinha uma série de polêmicas ali de 2019, 2020, que tiveram incidência já nessa norma. Então, vocês têm que ficar atentos, atentos, não é à toa, né? Atentos em relação a essa nova lei de trânsito, porque a banca pode pedir estrutura mista. Veja só, a PRF gosta muito, a tradição dela é o quê? Trabalhar com algum aspecto geral, que tem a ver com atualidades, em junção com algo bem específico. Tá? É a tradição da PRF. Então veja que eles podem trabalhar com algum aspecto específico da nova lei de trânsito, te pedindo esse aspecto com um item de conhecimentos gerais, por exemplo, um item sobre mobilidade urbana, não é? Um item sobre a questão da redução da violência no trânsito, já pediram ano passado, então tem mais a ver com mobilidade. Eu acredito que vai ser mais nesse sentido, tá? Então, relacionado a esta norma aqui. Ou eles podem pedir, de repente, algum crime, né, dessa área penal, vamos dizer assim, mais propriamente dizendo, por exemplo, a questão da lei de drogas, associado aí ao cenário da pandemia, tá certo? Que é um cenário que eu já expliquei no vídeo anterior, porque é um cenário que beneficiou o tráfico de drogas no mercado interno no Brasil, de certo modo, tá bom? Então pode ser que a gente tenha este cenário acontecendo aqui, a banca fazendo essa montagem, tá bom? Mas, pessoal, muita gente torce o nariz quando a gente associa atualidades a temas possíveis para PRF, e aí pode ser a queda do cavalo. Por quê? O concurso está muito concorrido. Você imagina, por exemplo, né, tratar de crimes é muito fácil. Você vai lá, tipifica o crime e fala o efeito do crime sobre a pessoa que está sendo responsabilizada por ele. E aí, né, por causa dele. Então, o que acontece? Num concurso muito concorrido, como é o caso da PRF, neste momento, eu não creio que a banca vai ficar nesta zona de conforto, em que todo mundo tira nota alta. Por exemplo, eu fiz um simulado para o GRAM, né? Quando a gente trabalhava temas mais voltados para atualidades, a nota cai, dá bastante variação. Quando você trata de temas, por exemplo, infrações de trânsito, crimes penais, crimes de trânsito, a nota sobe pra caramba, porque a diferença entre um aluno e outro passa a ser mínima. E isso num concurso como este, um concurso mais inchadinho como esse, não, a banca não vai incorrer nesse erro novamente. Ela incorreu nesse erro em 2019, quando fez a prova da PRF falando sobre redução de infração de trânsito, tá bom? Então ela deve trazer sim alguma coisa ligada à nova lei de trânsito, eu acho que é o mais provável, associada a um contexto de acontecimento dessa lei, tá bom? E pode ser que ela cobre alguma coisa de atualidades também, tá, pessoal? O Sebrasp adora novas tecnologias, tá? Novas tecnologias. A parte, por exemplo, dessas novas tecnologias sendo empregadas para o combate ao crime, para aperfeiçoar as competências da PRF, suas ações e suas competências. As novas tecnologias associadas, por exemplo, que vieram nesse contexto da Covid, instrumentos, exemplos, e vamos lembrar que a estratégia PRF 2020-2028 é toda baseada em novas tecnologias. Então, se você precisa ler sobre isso. Então, atualidades não é para você enfiar no bolso e falar que não cai. É muita irresponsabilidade você pensar assim, é muita ingenuidade sua pensar dessa forma. Você tem que pensar no desafio, não, eu tenho que saber por causa disso, tá? Mesmo tratando de assunto específico, eu tenho que conhecer um pouco desse assunto aqui. Outra questão que é importante aqui é você entender o cenário, olha só,
Aqui uma questão importante, o cenário da sustentabilidade. Ah, mas o que isso tem a ver com a PRF? Várias questões, gente. Pelo amor de Deus, várias questões. Sustentabilidade envolve escassez de água, envolve alteração climática, certo? Envolve aqui a questão do desmatamento. Você precisa ler sobre essas questões. Por quê? Bem ou mal, a PRF faz apreensão de madeira e de espécies da fauna e da flora que são o quê? Da fauna principalmente, né? Que são transportados de forma ilícita pelas rodovias brasileiras, né? Você tem a questão do clima, bem ou mal, envolvido com o aumento da desigualdade social no mundo, associado ao problema da pandemia. Né? Hoje o mundo está passando por uma revisão da sua governança global. A China fez há pouco tempo com a França uma reunião muito importante, aliás, foi sediada na França, participaram vários países. Houve uma reunião recente, né, na Ásia, preocupados com o futuro do planeta. Isso tem a ver com a questão das novas pandemias e a questão da sustentabilidade. Porque quando você tem desmatamento, você pode ter o quê? Novas crises, né, provocadas por doenças até então que não eram típicas do ser humano. Por acaso passou isso também no programa de domingo. E tem tudo a ver com este cenário aqui, pelo amor de Deus. A escassez da água tem a ver com alteração climática, sim, porque está gerando desertificação em áreas, em determinadas áreas, e abundância de chuva em outras. Com isso você tem o quê? Tem queda da produção econômica, você tem o aumento da desigualdade no mundo. Aumento da desigualdade, gente, é contexto para aumento de crimes, tráfico de pessoas, exploração sexual de menores, né? Você tem o quê? Aumento do tráfico de drogas exatamente em contextos de pobreza. Tem aumento de furtos e roubos, ou seja, os crimes, né, dessa área patrimonial acontecendo em peso também. Então, muita atenção, porque é isso provavelmente que vocês vão enfrentar em um dos temas que tem lá na prova discursiva. Júnior, você falou de muita coisa. Não, eu peneirei muita coisa. Essa que é a verdade, tá, gente? Eu peneirei muita coisa que é muito importante que você saiba. Tudo aqui está interligado. Tudo que eu falei tem algum momento que passa por uma competência da PRF, que tem uma tipificação criminal, que pode ter uma inovação, tá certo, normativa, e a banca te cobrar isso, não é? Na verdade, a banca vai fazer o quê? Uma mistura disso tudo. Isso tudo tem a ver com, resumindo, com atualidades, tá bom? Então não é para embolar a cabeça, não. É para entender que pode cair, tá? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.